Olá, pessoal. Essa aqui é a primeira edição do URB, um podcast sobre política feito para Uberlândia. Tem uma diferença para tudo que você encontra por aí na internet, na televisão, nos jornais, é porque aqui ninguém manda, ninguém cala a boca da gente. Não tem dinheiro da prefeitura, não tem dinheiro de empresário privado, e aqui é um espaço para que a gente possa livremente falar sobre as coisas que não vão bem na nossa cidade ou que vão bem na nossa cidade, para que a gente possa exercer a crítica construtiva e fazer com que as coisas na nossa comunidade andem sempre melhor. E para estrear esse podcast, eu não poderia deixar de trazer aqui uma mulher, porque as mulheres, afinal de contas, têm o protagonismo e até por uma questão de gentileza, né? Ladies first. Primeiro, queria dizer da honra de ser a primeira a estrear esse programa, dizer que eu te admiro muito desde sempre, como jornalista, como apresentador, como alguém de referência nacional, que foi pioneiro e desbravou assim, várias frentes. Admiro mais ainda a sua capacidade de retornar a Uberlândia, tá reconstruindo uma carreira, e com essa produtora maravilhosa, com esse podcast, onde a gente pode falar da cidade real e não da cidade idealizada, né? Exatamente. Aí a gente vê a perspectiva, né, da expectativa versus realidade. Eu acho que o Uberlândia estava carente disso, então você está de parabéns porque você está ocupando um espaço que nós não tínhamos. Hoje eu pensasse, onde é que eu posso ir, que eu vou ser bem-vinda para falar da cidade que eu conheço e que eu vivo enquanto cidadã, enquanto mãe, mas também agora enquanto vereadora. Não existe esse lugar. A gente tem retaliações. Então, que bom que você traz isso para a gente. Eu acho que é um ganho para toda a cidade, para todos os cidadãos e cidadãs. Muito obrigado. Agora só que nós vamos parar de rasgar cedo e vamos falar sério, Cláudio. Bom, vamos lá. A história do seu pai. Eu queria que você começasse a contar, não pela sua relação com ele, mas antes, a relação do seu pai com a própria esposa. Porque eu acho que isso tem um gancho com a sua atuação, né, que é mais do que feminista, é uma atuação de proteção à integridade feminina, integridade moral e integridade física. Conta para nós o que aconteceu. Então, e é interessante porque essa história do meu pai, ela se clareou para mim com o tempo. Não é algo que eu tinha consciência plena. Então, assim, meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 7 anos, minha mãe criou 4 filhos praticamente sozinha, com a ajuda de outras mulheres que são para mim também referência, a minha avó do lado materno, a vó Mira, que eu morei com ela um tempo, a minha bisavó, e olha que interessante essas mulheres. A minha bisavó teve um marido assassinado, muito cedo, que era muito comum nesses tempos anteriores, ainda existe, mas era muito comum essa coisa de matar por ciúme, matar por posse. A minha avó se casou aos 17 anos e aos 21 se separou, e ficou também com as filhas, 4 mulheres. Então, é um sistema matrilinear esse da nossa família. E, para mim, é motivo de orgulho. E a mulherada forte. E são as referências que eu tenho, sim. Uhum. Claro que vulneravelmente fortes, né? Porque a vida não é fácil, né? E elas passaram muita dificuldade. E para criar a gente, inclusive. Então, eu tenho... São 3 tias e mais a minha mãe. A maior parte dos meus irmãos também são mulheres. Eu tenho 3 irmãs e 1 homem. E aí, voltando na história do meu pai. O meu pai, aos 5 anos de idade, ele presenciou um episódio muito triste, uma tragédia mesmo, familiar, que eu digo que impacta não só a vida dele, que vivenciou isso, dos irmãos, mas até as outras gerações. Então, me impactou de algum modo, por mais que eu não estivesse ali presente, eu e os meus irmãos, e a minha mãe. O meu pai, aos 5 anos, assistiu o pai dele assassinando a própria mãe. A minha avó Maria era costureira, professora, obviamente que eu não a conheci. Ela, muito bonita, eles falavam que ela era muito bonita. E o meu avô, muito enciumado, inclusive por conta de fofocas, e aí não importa se houve algum episódio de fato ou não, se é fantasia, né, de toda forma é crime. E... de madrugada, eles estavam dormindo, meu pai mais os 2 irmãos, meu pai com 5 anos, o meu tio com 6, a outra com 3. O meu pai e o irmão mais velho acordaram, ouviram bate-boca na cozinha. A minha avó estava ajoelhada no chão da cozinha e ele presenciou o meu avô, o pai dele, atirando na mãe, 3 tiros na mãe. Nossa. E eu falo que 3 tiros denota ódio, raiva, né? Então, assim, não foi um tiro e arrependeu, foram 3 tiros. Isso é muito significativo. E ela implorando pela vida, para poder cuidar dos filhos, que eram muito pequenos,
né, que se pressupunha estarem dormindo, mas meu pai estava acordado e ouviu os gritos e foi ver o que era e presenciou tudo isso. Então, Fábio, é uma história muito triste. A história deve ter marcado profundamente a vida da sua família. Muito. O meu pai não conseguiu ser esposo, ele foi dependente químico a vida inteira, talvez até como forma de anestesiar essa dor, que eu não tenho noção que dor é essa, né, de você assistir a sua mãe sendo assassinada pelo seu pai, eu não tenho noção. Quando eu falo disso, eu arrepio, assim, me traz emoção, eu acho difícil. Mas acho importante contar, porque tem uma relação direta com a minha trajetória de vida e as escolhas que eu fui fazendo. Uhum. E ele não conseguiu ser pai também, não conseguiu. Ele a vida inteira morou em Goiânia, por pouco tempo ele ficou com a minha mãe aqui, eu tinha 7 anos, eles se separaram, ele ficou morando em Goiânia, processando o pai a vida inteira, com ódio do pai, né, querendo a herança da mãe. Enfim, o pai dele acabou tendo problemas de saúde, ficou na cadeira de rodas e faleceu. Eu cheguei a conhecer o meu avô, mas nunca tive contato. E o meu pai, assim, vez ou outra, tinha contato conosco, assim, às vezes ficava 3 anos, 4, 5, às vezes mandava alguma coisa, alguma roupa, mas eu era muito pequeno, era muito grande, então, assim, não tivemos... Pai ausente. Não tivemos um relacionamento pai e filha. E os meus irmãos também não. E era tenso quando ele vinha, porque como ele bebia muito, e aí ele ia sair conosco, levava para onde ia beber, e aí dava vexame. Então, assim, era muito difícil. Era uma convivência tensa para quando a gente é criança. É claro que agora, como adulta, eu tenho outros recursos internos para lidar com essa história. Mas eu não tinha aos 7 anos de idade, aos 8, e por muito tempo. Você assistiu o Castelo de Vidro? Assisti, maravilhoso. Sentiu alguma coisa de identidade muito, ali? Muito. Inclusive, foi uma dica fantástica, eu agradeço, porque é de muita sensibilidade e como que impacta uma família toda a questão da dependência química. São todos codependentes, né, de algum modo. E então, meu pai não conseguiu. E eu entendo, né, e na terapia trabalhei isso, entendo, porque eu acho que para ele não foi fácil. A vida dele foi muito difícil, muito ruim. Ele não constituiu outra família, não conseguiu. E quando ele vinha ver a gente, era muito tenso. E ele corria muito de carro, parava perto dos outros carros. Então, hoje eu tenho dificuldade, inclusive, com gente que corre muito de carro e se aproxima muito do carro da frente. Né? Isso me traz essa memória de tensão. Não com os recursos que eu tenho hoje, medo, nada disso. Mas me traz essa memória de tensão. Mas olha como a vida é interessante. Por isso que eu digo que me clareou e eu tomei consciência do papel do meu pai na minha vida depois, mais recente. Meu pai morou, então, a vida inteira em Goiânia, mas, por último, ele já estava com idade, com mais de 70 anos, quase cego dos 2 olhos, com catarata. Eu comecei a insistir para que ele viesse morar aqui, porque eu sabia que ele não tinha outra família, que estava mal cuidado, estava morando mal, assim, o apartamento até com mau cheiro. A gente ia muito pouco até lá, mas quando ia, eu identificava isso. E eu falei, gente, eu sou voluntária de uma ONG há 26 anos, eu não vou acudir meu pai? Para mim, estava difícil isso. E aí, convidei ele para vir para Uberlândia. Vem, que a gente arruma um lugar para você ficar, enfim, para você ter oportunidade de estar com a gente e com os netos também, né? Porque agora eu tenho 2 filhos adolescentes, meus irmãos têm filhos também. E insisti muito por uns anos. Depois de alguns anos, ele resolveu e disse que vinha. Aí nós fomos fazer um check-up, arrumar os dentes dele. Ele tinha gota, teve cirrose, fomos a catarata. Ele passou a enxergar melhor que eu, porque eu uso óculos, ele passou a nem usar óculos, de tanto que foi boa a cirurgia. Enfim, fizemos todo um check-up. Ele estava muito sem recurso financeiro, mas ainda bancou fazer tudo isso de saúde, não tinha plano nem nada, não tinha aposentadoria, aquela coisa difícil. E pusemos ele para morar, olha que interessante, a gente conseguiu uma casa de aluguel na rua onde eu morei a vida inteira e onde ele morou com a minha mãe e a minha avó também, ali na Coronel Antônio Alves, no centro da cidade. E você trouxe ele para cá? Trouxe para cá. Como é que foi essa experiência? Porque não tinha uma relação, né? Muito distante, mas trouxe. Eu acho que foi uma relação assim de empatia, de me colocar no lugar, de ver o que ele estava passando, vivendo, e falei, vem. E a gente vai resolver aqui como é que faz. E estabeleceu uma relação de filha e pai? A partir Aí disso? Que começou essa relação de proximidade. E ele passou a ir em casa, a gente saía para jantar, e ia meus filhos também, mas ainda bebendo. Nunca parou de beber. E não era estranho, não? Não. Porque ele era praticamente um estranho na sua vida. E foi interessante, porque meu esposo acolheu também, super valorizo isso, porque não é qualquer um que acolhe também, não. E acolheu, e aí pusemos ele num lugarzinho nessa rua, do lado de um bar, para ele não ter que se deslocar para muito longe para poder beber.
Eu não gosto nem do cheiro de cerveja, e tem uma relação direta, porque meu pai bebia cerveja, vez ou outra bebida de dose, mas era cerveja. Então, para finalizar essa história, ele veio, a gente fez um check-up com relação à saúde dele, e ele ficou muito melhor do que ele estava, enxergando, saúde, tomando medicação, etc. Os dentes. Não fizemos nenhum exame de estômago, esôfago, porque ele não queixou de dor, de nada disso, mas o resto tudo a gente fez. Fábio, dali 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, meu pai parou de beber, do dia para a noite. Nós levamos susto. Ai, meu pai está doente, o que está acontecendo? Né? Porque bebeu a vida inteira, 70 e tantos anos ele já estava. Aí nós fomos ver o que era, porque estava esquisito. Ele não conseguia beber. E aí nós fomos fazer um exame, endoscopia, e meu pai estava com câncer, já em nível 3/4, ou seja, só paliativo, e que tem uma relação direta com a bebida, começou no esôfago, mas já tinha espalhado pelo corpo. E aí foi ao Hospital do Câncer. Meu pai durou 3 meses, Fábio, no Hospital do Câncer. O período de convivência foi muito curto. Muito curto. Isso tem alguma relação com a sua militância em prol das mulheres? Ou, por exemplo, esse assassinato da sua avó pelo seu avô, a ausência do pai, o fato de ser filha de uma mulher que teve que criar a família praticamente sozinha, enquanto o pai se desmanchava no alcoolismo? Sim. Teve alguma relação? Tem uma relação direta. E antes eu queria dizer da boa sorte que eu tive de retomar essa relação pai e filha. Eu pude ser filha nesse contexto, meus filhos puderam ser netos, ele pôde ser avô, ser pai, reconciliou com a minha mãe, pediu desculpa. No Hospital do Câncer, ele pediu desculpa para minha mãe. Eu fico emocionada, você não liga não, porque eu fico. Pode ficar. Ele pediu desculpa para minha mãe de tudo que a minha mãe passou com ele, porque minha mãe hoje está casada com outra pessoa e tudo. Então, assim, foi uma oportunidade. Eu sou muito grata de ter tido essa oportunidade de conviver com meu pai, mesmo que tenha sido pouco tempo, e sem saber que ele estava doente, porque ele não veio para cá porque ele estava doente, ele não sabia e nem nós sabíamos. Então foi porque foi um feeling mesmo, né? E para os meus irmãos isso foi super importante. Aí que eu estou te falando, então voltando na sua pergunta, não era consciente para mim essa relação, porque eu tinha muito pouco contato com meu pai, então nem pensava muito sobre essas questões, mas essa convivência mais de perto, mais íntima, porque daí eu pus ele dentro da minha casa quando ele estava com câncer. Eu cuidei dele antes dele ir para o Hospital do Câncer, ele ficou em casa, a gente cuidando dele. Cuidando mesmo, meu sogro, inclusive, dava banho, meu marido, cuidando, porque vai ficando ruim, aquele processo da quimioterapia é terrível. Se eu soubesse que era aquilo, eu preferia não ter feito, e ele teria tido mais qualidade de vida. Ainda que por menos tempo. E aí minha ficha caiu. Eu vi que tinha uma relação direta. Essa história dele, a história dele na minha vida, a minha mãe também, né, na minha vida, obviamente, como referência feminina, e minhas tias, minha avó, e o fato de me interessar, ter escolhido, as pessoas perguntavam para mim assim, Cláudia, por que você escolheu estudar esse tema academicamente? Porque meu doutorado é sobre violência nos relacionamentos, violência conjugal, violência doméstica, mestrado também, com fontes diferentes, períodos diferentes, mas o tema é o mesmo. A gente criou a ONG SOS Mulher e Família em 97, eu sou membro fundadora, tenho 26 anos, né? O Conselho de Direitos das Mulheres em 98, eu fui gestora de políticas públicas na prefeitura, criamos a Casa Abrigo para as mulheres em risco de morte com seus filhos menores de idade, terem um local para onde serem promovidas, porque ir para o vizinho é perigoso, ir para a casa, né, de um amigo, de uma amiga é perigoso. Então, todas essas políticas públicas, e a maior parte delas como voluntária, a outra parte como gestora de políticas públicas, tem relação direta com isso, com o assassinato da minha avó. Porque eu não tinha vivido, é claro que toda mulher já passou por um assédio sexual, numa relação de trabalho, por uma gracinha que não teve reciprocidade e consentimento na rua, toda mulher já passou. Difícil uma que você pergunta e não tenha passado. Mas eu nunca vivenciei a violência conjugal, a violência doméstica. Então as pessoas falam, você já viveu isso? Porque você estuda profundamente sobre isso e é ativista do movimento de mulheres há 30 anos nessa linha. E eu dizia, não, né? Já vivi situações de violência, sim, enquanto mulher, mas esse tipo, não. Tão explicitamente, não. Porque a violência não é só física, é também emocional, psicológica, moral e patrimonial. Ou seja, você pode não ter sido vítima de violência, você viveu num lar conturbado pela violência. Que tinha violência e que me impactou diretamente. Então, aí minha ficha caiu de que a conjugação entre a minha trajetória pessoal,
a trajetória acadêmica e de ativismo, e também de professora, como professora, porque eu nunca deixei de mencionar em sala de aula, em qualquer disciplina que eu ministrasse, teve uma época que eu ministrei 15 disciplinas, em todas eu falo da questão, levo o folhetinho da Rede pela Segurança das Mulheres para as pessoas saberem onde buscar ajuda na cidade, e ajudei a fomentar também políticas públicas nas cidades da região, tudo aqui. Né? Então, sou muito grata por essa oportunidade de convivência com meu pai e de ter me despertado para esse tema que é tão necessário. Minas Gerais hoje, Fábio, está entre primeiro e segundo lugar no país de feminicídio e de violência contra a mulher. Então, aproveitando que você tocou no assunto, então eu vou pular uma parte que eu pretendi abordar depois, mas é exatamente isso. Quer dizer, o Brasil hoje está muito bem dotado de legislação de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é um exemplo para o mundo. A Lei contra o feminicídio, de 2015. A Lei contra o feminicídio, exatamente. Mas os homens continuam matando, se viciando, muito. Torturando mulheres, e eu não sei se... Porque muita gente diz, não, é porque agora a subnotificação é menor, as mulheres estão mais encorajadas a subnotificação ainda é muito grande. Então, mas como é que se justifica, como é que se entende que um país que se dotou de instrumentos para coibir isso, hoje tenha, me parece, uma incidência maior do que quando não havia esses instrumentos? Algumas pessoas vão avaliar assim, hoje você tem mais visibilidade porque você tem as políticas públicas, então você tem onde buscar ajuda. Desculpa encostar no microfone, fica atrapalhando. Deixa eu tirar um pouquinho, porque você está... porque eu mexo com o corpo, né? Não tem jeito, com as mãos, a gente fala com o corpo, enfim. Né? É um livro ótimo, O Corpo Fala, Pierre Weil, maravilhoso. Enfim, aí as políticas públicas, que eu chamo de Delegacia de Mulheres, Defensoria Pública da Mulher. Hoje, em Uberlândia, a gente tem o NUA Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, que não existia. E o lugar mais violento para meninas e mulheres é também dentro de casa, não é fora de casa com pessoas estranhas. Então, a violência sexual com meninas é absurda, com mulheres também. Muito mais do que com meninos. Tem com meninos? Tem, mas muito mais com meninas. Enfim, o Brasil está considerado hoje 5º lugar no ranking mundial em feminicídios. E a Lei Maria da Penha é das leis mais importantes que nós temos, das terceiras leis mais importantes no planeta, é a Lei Maria da Penha. Então, não é por falta de legislação. Mas a gente tem um outro lado, que é a questão cultural, do sexismo, do machismo, o nome que as pessoas quiserem dar, dessa construção ainda de masculinos e femininos, com muita desigualdade de gênero, ou seja, lugares de homens, lugares de mulheres, o que pode homem, o que pode mulher. Ainda tem uma diferença salarial gigante, por mais que tenha diminuído. Hoje está em torno de 25% as mulheres exercendo as mesmas funções, ganham menos que os homens, em torno de 25%. A gente tem ainda muito essa concepção de posse de propriedade sobre o outro, de que o outro é extensão, né? E antes até o sobrenome nosso contava isso, né? A mulher tinha que pegar o sobrenome da família do marido. Em casa a gente subverteu até essa história, né? Eu mantive meu nome, o Ricardo manteve o dele, porque a gente acha que o nome é a identidade, os filhos é que tem que pegar do pai e da mãe. E o meu sobrenome, por uma sonoridade, Guerra, ficou no fim, o que geralmente acontece com o sobrenome da família do pai. A gente subverteu tudo isso. Você adotou o sobrenome do seu marido? Nem eu, nem ele, porque a gente entende que identidade. Só posso trocar com meu marido se eu sou uma pessoa diferente dele, né? Aliás, enfim. Tinha um sobrenome bom para você, era Guerra mesmo. É esse. Então, assim, é Cláudia Guerra mesmo. E ele é Ricardo de Lima. Então, os meninos, aí eu busquei o sobrenome da minha sogra, que ela tinha aberto mão, que é um sobrenome lituano, vieram para cá fugido, então a família dela, né? Biqueles, que eu acho lindo, e aí meus meninos têm Biqueles Lima Guerra, o Guerra por último. Então é Vitor Biqueles Lima Guerra, Eduardo Biqueles Lima Guerra. Agora, nós estamos falando aqui de violência, coisa toda, mas você cita muito elogiosamente seu marido, você fala muito nele, o Ricardo. Eu conheço o Ricardo. O Ricardo é professor de educação, é fantástico. Todo fisioterapeuta. Mundo fisioterapeuta. Todo mundo que conhece o Ricardo acha que ele é o máximo. Então, você deve ter dado muita sorte de Sim, ele é o máximo, porque ele também arrumou uma mulher que é o máximo, né? Então, os dois são o máximo. Não, mas é porque eu queria entrar um pouco no contexto da vida privada de vocês, para saber como é que é dentro da sua casa. Porque eu já vi o Ricardo fazendo supermercado, eu sei que ele tem obrigações lá dentro. Como é que vocês fazem distribuição de tarefas? Nós fazemos... Aliás, divisão de tarefa, não, me parece que ele ficou com as tarefas domésticas para ele quando você vai... Algumas sim, outras não. Na verdade, é bem distribuído. E a gente distribui não porque é coisa de homem ou de mulher. A gente distribui por competências e habilidades. Então, vou te dar um exemplo. Nós construímos nossa casa, eu que acompanhei toda a obra, perdi os cabelos, fiz poesia chama A Causa, que tira no U, vira a casa, né? Enfim, só emoção. Ainda não tinha inteligência artificial para fazer para a gente os treinão, nesse contexto. E acompanhei pedreiro, servente, pagava eles, ia na obra e tudo, porque o Ricardo não tem habilidade para isso. Mas ele que faz supermercado, porque ele é preocupado com a questão da saúde, ele faz dieta, meu filho agora, o de 17 anos, também está na linha de musculação, dieta, cuidar.
E aí ele vê se tem gordura trans, se não tem, colesterol, como é que é. Eu não sei nada, não gosto, não quero saber. Ele ficou com hérnia de disco, uns 30 dias de cama lá para trás. Eu tive que fazer supermercado e eu sofri, porque eu não sabia que marca que compra das coisas, enfim. Então, essa é a tarefa dele. Ou seja, vocês já perceberam que o homem clássico da casa é ela, não é isso? Não, pode ser a mulher da casa e ele o homem, porque a gente não considera que essas tarefas são de homem nem de mulher. Não, eu sei, mas a sociedade considera. Sim, ainda assim. O que não faz o menor sentido, porque não tem o gênio do lava-louça, não tem o gênio do fazer supermercado, de cuidar de filho. Você é um excelente cozinheiro. Os homens cozinham muito bem, só que a cozinha é remunerada muitas vezes, a do maître. A cozinha do dia a dia, canseira, voltada para a parede, é a da mulher. Dupla, tripla jornada. Então, achei massa que o Enem trouxe nesse ano e obrigou milhões de estudantes a refletirem sobre o trabalho invisível das mulheres que trabalham fora e ainda acumulam dupla jornada, tripla, que é o cuidado dos filhos e da casa. Isso não é ganho, tá, gente? Isso é ônus. Perguntinha. Você ganho cozinha? Divisão de tarefas. Cozinho bem, faço uma salada de bacalhau que eu vou fazer para o seu um dia, faço um estrogonofe delicioso, meu arroz tem rapinha no final, embaixo, assim. Não, eu estou falando cozinhar, do arroz, feijão e bife. Você faz faço também, mas não quero, não gosto e não ando fazendo, não tenho tempo. Ou eu cuido da cidade, ou eu cuido da minha casa. Então, tem uma pessoa que nos ajuda, que é a nossa gestora maravilhosa, meu braço direito, esquerdo, e do Ricardo também. E nos finais de semana, os 2 meninos é que arruma a cozinha, põe a roupa para lavar, tira o lixo, não cai a genitália, tá, gente? Vou contar isso, que é importante, pelo contrário. Não fica broxa, isso? Não, porque as atividades domésticas são feitas com as mãos, né? E não com as genitálias. Porque parece que tem coisa que é de homem e de mulher, e não, pode todo mundo fazer. Muito bom. E se você é membro da casa, distribui tarefa, sobra mais tempo para todo mundo ter lazer e não ficar tão sobrecarregado. Eu me sinto sobrecarregada, mesmo tendo em casa um marido que divide tarefas e filhos também. Lógico, conforme a faixa etária, eles foram dividindo adequadamente. Os moleques estão já. Eu não lavo uma louça final de semana, são os 2. São os 2. Quantos anos eles têm? O Vitor está com 20 e o Dudu está com 17 anos. E há muito tempo que eles lavam louça e fazem tarefas dentro de casa. Na medida que foram crescendo, foram fazendo mais. Então, vou fazer aqui uma pequena digressão, tá? Sim. Você começa a sua vida iluminada por uma história que é uma tragédia, que é a história dos seus ancestrais, e encontra homens fabulosos. Seus filhos, seu marido, deu essa sorte. Você fala assim, eu nunca fui vítima pessoalmente da violência, mas eu já vi muitos vereadores na Câmara vamos falar aqui. Da política. Isso, gente que te trata como histérica, como não sei o que mais, diz que você está tomando remédio tarja preta. Pergunta se eu estou tomando calmante quando eu estou quietinha na sessão. E aí? Isso é uma forma de violência. Também, porque isso reduz o papel da mulher ao estereótipo da histérica. Não é a doméstica, é essa que eu falei que não tinha passado, mas é a violência política de gênero, que inclusive é projeto de lei meu aprovado aqui na Câmara antes de ser aprovado o federal. Tá? E hoje eu estou presidindo a Comissão de Direitos das Mulheres, inclusive, por conta dessa trajetória toda, né? Montamos a Procuradoria da Mulher para atender as mulheres em situação de violência na cidade. Então, a Câmara tem que prestar serviço, sim, de atendimento à população. Muita gente não sabe que a Câmara pode fazer isso. E pode, e deve. E nós fizemos e criamos a Procuradoria, implementamos a Procuradoria da Mulher. Fábio, é fundamental. Eu falo assim, meus filhos são maravilhosos, mas porque tiveram uma educação para a igualdade. O pai e a mãe educaram para a igualdade. Não nasce homem machista, não nasce homem racista, gente se constitui e é construído. Então, pode desconstruir, pode repensar, pode fazer diferente. E é pela educação, formal e informal, acredito plenamente nisso. Então, meu menino mais velho já tem namorada e tudo, e o relacionamento é respeitoso. Conflito? Tem todos. Ok, mas não pode lançar a mão do recurso da violência para lidar com o conflito. Mas a violência política de gênero, eu não imaginava, antes de entrar como vereadora na Câmara, que ela existia ainda no século XXI do jeito que existe. Não imaginava. Não tinha essa noção. E eu entrei e me assustou muito no primeiro ano. Depois, não. No primeiro ano, me assustou muito, porque o debate não é pela argumentação. Eles não têm a argumentação, eles partem para a honra, para o pessoal, para a desqualificação. Isso, para mim, também é falta de competência. Desculpa, são quantos homens vereadores, quantas mulheres? Esse detalhe é importantíssimo. Uberlândia tem uma trajetória de nunca ter tido uma prefeita, desculpa, já teve uma vice só. Uberlândia tem uma trajetória de nunca ter tido uma presidente, eu prefiro presidente, da Câmara, nunca. E foi a primeira vez na história do Legislativo Municipal, o Legislativo Municipal que tem... Nossa, tem quantos anos tem o Legislativo? É 1800, tem muitos anos.
Nesses anos todos de legislativo, nós tivemos somente 20 mulheres vereadoras. Somando tudo. Tudo. Eu vou olhar agora mesmo, aqui é 1800 e alguma coisa. Nesses 120 e tantos anos de legislativo, nós tivemos 20 mulheres que entraram como vereadoras. São 27 cadeiras hoje. Na legislatura que eu entrei, entraram 20 homens e 8 mulheres. Pela primeira vez na história, porque no máximo teve 4, 5 mulheres, inclusive na época da sua mãe maravilhosa, que eu mando um beijo, Marta Panunzio, uma referência, inspiração, escritora, professora. Eram 2 vereadoras. Na época dela, tinha ela, tinha a Nilza Alves, tinha a Olguinha, maravilhosa, negra, tinha a Normi Firmino, que foi diretora lá da escola que eu estudei, porque eu fiz o fundamental todo no público, e era bom, no Zé Inácio, Normi Firmino. Então, foi a primeira vez na história de Uberlândia 8 mulheres. Muito pouco, são 27 cadeiras. E nunca uma presidente da mesa. Então, se em 120 anos, 20 e tantos anos, somente 20 mulheres, e na legislatura que eu entrei, entraram 20 homens, essa conta não bate. As mulheres são a maior parte da população. Tem mais escolaridade em todos os níveis que os homens. Não estou dizendo que é melhor nem pior. Estou dizendo que não justifica essa subrepresentação. Tá? Eu não entro naquela de guerra entre os cegos, acham bobagem, imaturo. Eu acho que, inclusive, a gente tem que trazer os homens para essa história, enfim. Mas para falar da violência política. Então, tem uns brucutu, umas coisas tão esquisitas ali dentro, que ao não ter argumento, parte para o pessoal. Então, nessa linha, eu já tive presidente de mesa diretora perguntando, por que você está tão calma? Você está tomando calmante? Porque geralmente você é agitada. Eu estava quietinha. Só de falar presidente, já... Não, mas fala o nome para as pessoas saberem quem é. Inclusive, viralizou o vídeo que eu passei dele. Sérgio do Bom Preço, era presidente, agora é o Zezinho. Viralizou. Ele disse também, e ele nunca falou isso para um homem. Não foi recorrente falar para um homem. Por quê para uma mulher? Tem uma que usa uma colherzinha, fica brava. Ela está até calma, acho que ela está tomando muito calmante esses dias. Está quietinha. Mas de vez em quando ela fica brava aqui no plenário. Esse foi o Carrijo que falou de calmante, foi o Carrijo. Esse que foi presidente, ele falou, nossa, fala mais que papagaio. Eu estava dentro do meu tempo de fala, porque a gente tem tempo, e eles batem o sininho quando acaba o tempo. Estava dentro do meu tempo de fala, e ele veio com essa conversa, porque eu não estava falando coisa que agradava ele, mas eu estou no meu tempo de fala. Ah, porque fala mais que papagaio. Ele teve homens que já passaram do tempo, mais de 1 minuto, 2 minutos, ele nunca disse que um homem fala mais que papagaio. Então, foi recorrente para uma mulher. E eu não aceito. É simples assim, eu não aceito. Aí eu disse para ele que papagaio, e ele é da base do prefeito, do coronel, e a Câmara é uma extensão do coronel, é um cartorial. Ele falou isso, nunca falou para um homem, e papagaio repete o que o dono diz, não é? Uhum. Eu não tenho dono. Eu sou super independente para votar, para falar, para ninguém manda em mim. Ele é mandado pelo prefeito. Então, quem é papagaio? Projetou em mim uma coisa que é dele, né? Enfim, geralmente isso acontece. Tá, mas como é que você recebe esse tipo de agressão? Porque eu vi várias cenas. Nós vamos mostrar aqui agora. E nunca agrido, nunca vou pro pessoal, nunca xingo, não faço isso, porque daí eu perderia e entraria no mesmo jogo deles. Não faço isso. No fim do ano passado, teve aquela encrenca lá entre você e o líder do prefeito, a Batênio. Vereadores, por favor. Olha isso. Vereador Cláudia Guerra, por favor. Calma, vereadores. Como é que foi que começou aquilo? O que foi aquela história lá? Porque aquilo ia terminando bem mal. Eles queriam caçar o seu mandato por causa daquela cena. Sem a menor justificativa e absurdo, fora fake news, os recortes que interessavam a ele, ele até patrocinou, e mesmo assim não teve engajamento, coitado. Enfim, precisa melhorar, né? Apresentar projetos. Ele patrocinou o quê? Ele impulsionou aquela cena? Isso, impulsionou. Se vitimizando? Lógico, né? E aí, o que aconteceu? Nem era com ele a história. Nós temos uma vereadora na casa. Eu só vou dizer, já que eu vou convidar o Abatênio para vir aqui também, importante. Porque eu quero que ele fale também Sim, sobre... importante, convida. Inclusive, eu defendo isso. Uma emissora aí colocou ele começou a falar coisas de mim, eu já pedi direito de resposta até agora, mas por que não deram direito de resposta? Porque são financiados pela fortuna do dinheiro de publicidade da prefeitura, que eu já tentei... Quer falar qual é a emissora? Não tem problema nenhum. Pode falar. Paranaíba. Eles mostraram a cena e ouviram a Batênio, mas não te deram chance de falar nada. Nada. E eu pedi, inclusive por escrito. Estou esperando até agora. Enfim, mas porque recebe uma fortuna da prefeitura, que inclusive a gente já tentou mexer nisso. Mas por que não te ouviram? Porque parece que, quer dizer, ali era óbvio que tinha 2 lados em conflito. Mas a regra básica do jornalismo. Esse é o diferencial aqui do seu programa. Os veículos de comunicação na cidade não são isentos. Eles estão a serviço de quem paga. Não tem isenção. Isso é muito ruim para o jornalismo, para a sua categoria.
que supostamente prestam para a prefeitura se estendem à proteção daqueles que são parte do esquema da prefeitura? Exatamente. Inclusive, tem mais espaço de fala, de tudo, de convite. É nítido. É nítido. Inclusive, quando vão à Câmara, não conversam com a oposição sempre. Mas conta do Abatene. O que foi que aconteceu aquele dia? Como é que começou aquela encrenca? Nem era com ele. Uma vereadora da casa, que é da Comissão de Saúde titular, eu sou suplente. Há muito tempo que eu venho insistindo. Zoonoses não tem ainda lugar para fazer xixi e cocô. O pessoal das zoonoses que vai na nossa casa, dengue, que está em surto, não tem. Não tem ponto de apoio para almoçar, para nada. Passaram de 30 para 40 horas, de sol a sol, não dá um protetor, um nada. Então, falei, Comissão de Saúde, vamos reunir, mas eu sou suplente, os titulares é que tem que chamar. Vamos reunir. O pessoal da enfermagem, tinha o piso da enfermagem para acontecer e nada de chamar reunião. Ou seja, ele preside, esse sujeito, preside a Comissão de Saúde, que nunca se reuniu, nunca. A gente demanda ele, a população demanda, ele fala assim, me manda um ofício, Comissão de Trabalho é para fazer reunião, inclusive com a população participando. É assim que a gente faz, para ter transparência, publicidade, princípios básicos, né, do Legislativo. Enfim, essa mulher, então, nesse dia, propôs um projeto de lei na área de saúde. Aí eu fui lá e falei assim, votei seu projeto, não me lembro o que era o projeto, não importa. Votei a favor do seu projeto, mas seria muito importante que você, que é chamada, inclusive, da saúde, que é da Comissão de Saúde, que é titular da saúde, promovesse a saúde, porque o projeto tinha a ver com saúde. Falei, tá muito conveniente, você vem aqui com um projetinho de lei de dia de conscientização, mas cadê você olhar para as categorias que estão aqui pedindo para serem ouvidas? Foi isso. Como ela é da bancada dele, ele foi para defendê-la. Aliás, esses homens acham que as mulheres não sabem se defender também, né? Porque ele precisava ir para defender, ela tem voz. Ela é vereadora igualzinho eu sou. Não fui agressiva, não xinguei ela, não fui na honra dela. Eu falei de projetos. Eu discuti ideias. Aí ele foi. Aí ele acabou comigo. Porque essa vereadora é a vereadora abastada, desse jeito. Né? Vereadora o quê? Abastada. 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 Rica. Sendo que você pega lá no imposto de renda, ele tem 20 imóveis declarados. Os não declarados eu não sei se tem, se não tem, né? Eu tenho a casa que eu moro e quando eu saí da Exame, que eu fiquei 20 anos, comprei um apartamento aqui mesmo, nesse bairro, no Shopping Park, de 50 metros quadrados. É o que eu tenho. Meu carro é de 2018, 1.0, é o que eu tenho. Trabalhei a vida inteira 3 turnos. É o que eu tenho. Enfim. Aí ele veio falar que eu sou abastada, porque eu moro... Aí ele confundiu os bairros, porque o sujeito não conhece nem os bairros da cidade. Ele falou, porque ela mora no Morada Nova. Morada Nova é um bairro que nem terra tem. Eu moro no Nova Uberlândia. Porque mora em condomínio, é rica, condomínio que tem segurança. Gente, eu não quero socializar a miséria, eu quero que todo mundo da cidade tenha condição de morar bem, comer bem. Eu não quero dividir miséria, tá? Se alguém acha isso, não sou eu essa pessoa. Enfim, veio com esse papinho aranha. Quer dizer, o assunto nem era esse, era o projeto da mulher, estava falando de saúde, e ele é o presidente da comissão. Inclusive, quando eu falei dela, eu chamei a atenção dele. Falei, não chamam reunião, e não chamam mesmo, até hoje, não chamam. Nós vamos mudar agora as comissões essa semana, ainda bem. Aleluia, agora vai funcionar a comissão de saúde, população. Aí, que é fundamental, né? Porque tem gente com fila 5, 6 anos para exames e cirurgia de alta urgência. Aí, ele começou a dizer que eu sou falsa, que eu sou mentirosa. Aí, a sorte, eu estava pagando conta naquele dia e tinha um boleto da minha casa. Eu falei, aqui, eu moro no Nova Uberlândia, não é Morada Nova. Porque em Uberlândia tem Morada Nova, Nova Uberlândia tem Novo Mundo, tudo tem novo. Uhum. Como ele não conhece a cidade, não fiscaliza, não só lambe a bota e outras coisas do prefeito, ele não precisa mesmo conhecer, né? Não conhece. O abastado é ele. Abastado, abstêmio, né? É ele. Aí, Fábio, o que acontece? Saiu gritando do microfone que eu sou falsa, mentirosa. A minha assessora de comunicação é remunerada para me cobrir, inclusive na sessão fora do plenário, ou seja, lá onde ficam sentadas as pessoas. Ela tem o direito de me cobrir e ela faz isso, porque inclusive ela grava alguns trechos que ela já põe na hora, não fica esperando a gravação do YouTube. Ela estava me gravando. Ele já apontou para ela e falou assim, porque eu vou pedir exoneração da sua assessora, tá me filmando. Ameaçou a minha assessora. Aí eu virei bicho, mas não perdi a classe, porque eu não xinguei ele em nenhum momento até hoje. Aí eu fui nele, pertinho, nariz com nariz, encostada ali nele. Falei, você não ameaça minha assessora, não. Você não ameaça a minha assessora, e se tiver uma ameaça a ela ou a mim, eu chamo a polícia agora. Foi essa a cena. O que ele fez? Pôs as mãozinhas para trás, me cutucou com o corpo dele, né? Deu uma barrigada. Me cutucou com o corpo dele. Você está falando com o corpo dele por quê? Isso vê... Não, porque
Podia ser o ombro, podia ser qualquer parte do corpo, mas quando a mídia me perguntou, ele te encostou? Eu falei, encostou a barriga. Aí ele disse que eu sou gordofóbica. Gente, eu dou aula de antropologia, eu falo sobre diversidade, enfim, me poupa, né? Ele te acusou de gordofobia por isso. Não, sem noção, né? Mas, então, quer dizer, isso não aconteceu. Da barriga dele, tomou uma barrigada. Isso. Aí que ele tem pior. Ele pôs as mãozinhas para trás e ficava mandando beijo para mim. Eu podia interpretar isso como assédio, por exemplo, sexual. Não fiz isso, mas poderia. Poderia ter levado ele para a Comissão de Legislação e Justiça, porque ele ameaçou a minha assessora. Poderia ter levado ele para a Legislação e Justiça, porque ele me xingou, veio falar que eu moro num lugar que eu não moro, eu moro em outro lugar. E também, o que diz respeito numa sessão, onde é que eu moro, se eu tenho casa, se eu não tenho, se eu tenho carro, se eu não tenho. Então, para não discutir as ideias e o que não faz, agride a honra. Isso é violência política de gênero e já é previsto em lei. Machismo, né? Completo. Agora, mas é verdade que o consultor jurídico da Câmara deu guarida a essa hipótese de cassar seu mandato por causa dessa bobagem? Isso daí é um jeito de dizer que eu estou incomodando, e eu fico muito feliz, porque se eu estou incomodando, eu estou no caminho certo, é porque eu estou trabalhando, é porque eu estou mostrando serviço, resultado. Então, isso eu fico só feliz. Só que hoje eles comandam a maior parte das comissões, até hoje, porque agora nós somos 14, depois do racha que teve do Adelmo com o Leonídio, que ambos vão ser pré-candidatos aí à prefeitura. Hoje nós somos 14 na Câmara. Quem sabe agora a gente consegue... 14 na oposição, portanto vocês têm maioria. 5 eram oposição e mais 9 deles que vieram, nós somos maioria hoje da Câmara. Então nós vamos reconfigurar todas as comissões e aí sim a saúde vai funcionar, a educação vai funcionar, as comissões vão funcionar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu era indignada como cidadã das comissões não funcionarem. Como é que eu entro e não faço nada? Faço. Essa reconfiguração da Câmara, com o prefeito perdendo a maioria parlamentar que sempre teve, isso não é conversa para boi dormir, não, Cláudia? Olha, eu só acredito vendo, e eu estou vendo. Então, nós conseguimos, por exemplo, vista de um projeto, é pedir um tempo para analisar, porque eles mandaram 22 projetos do dia para a noite, da noite para o dia, na verdade, porque a sessão é às 9 da manhã, com mais de 1000 páginas, isso é vergonhoso. Não é comigo, vereadora, porque eu não me represento, eu represento a população de Uberlândia. Como é que a gente lê 1000 páginas e vota? E um desses casos era um terreno gigante politecnológico que tem aqui numa área nobre da cidade para uma instituição. Por que não fez um edital para várias instituições concorrerem? Porque a pessoa que está à frente da instituição é deles. Então é direcionado. E era um terreno gigante. Não aceitamos mesmo, pedimos vista. Então os 14 já começaram a atuar o ano passado. Então, existe hoje... Abriu a CPI da CEMIG. Na Câmara. Só abriu a CPI da CEMIG, que até é muito mais competência estadual do que aqui, mas é bom ouvir as partes, é bom trazer o problema, porque os apagões aqui estão inadmissíveis e a gente sabe que por trás disso é desejo de privatização, seja do governo Zema, seja dos acionados da CEMIG, que hoje precarizaram o serviço, terceirizaram tudo, não tem mais gente de carreira, não dá formação, e está fazendo apagão na cidade inteira e na região. Então, conseguimos abrir a CPI. Vamos convocar a secretária de Educação para contar por que não tem vaga nas escolas, porque nesses 8 anos não foi construída uma escola, a população só cresceu. Não tem. Eu recebo demanda manhã, tarde e noite. Não tem. Já fui para o Ministério Público, ano passado eu fui também. O kit escolar, o kit absorvente para a segurança das mulheres, das meninas, né, que estão no fundamental. E a gente sabe que tem menina que não tem condição de comprar absorvente é caro. Então, o kit, que foi inclusive uma indicação nossa ao prefeito, o kit vai junto, o kit absorvente vai junto para as meninas dessa faixa etária, junto com o kit escolar. Chega todo ano, no meio do ano, Fábio, e não no primeiro dia de aula. Ou seja, 6 meses por ano, miséria menstrual. Prefeitura pede para sair. Se não tem competência para fazer gestão, pede para sair, porque sabe que a licitação demora. Então, por que não faz planejamento? Isso é desaforo, é desrespeito. Agora, você vai me desculpar, mas eu sei que você não tem nada a ver com isso, porque você é uma parlamentar notadamente de oposição, que você não apoia isso, mas tem certos exageros aqui que são uma coisa absurda. Por exemplo, a história de terem negado dinheiro, eu sei que não era uma emenda sua, para aquele centro de tratamento de autistas, mas deram 250 mil reais. Não, mas eu assinei junto com o Fabão. Então, assinei junto. Vocês, votação do orçamento. Sim. Então, e só para dizer assim, que deram generosamente 250 mil reais para uma cavalgada de cavalo de rico, Manga Larga Machador. Semana de marcha de cavalo manga larga. Quem tem manga larga, tem aras, é porque é gente rica. E estava envolvido o Sindicato Rural. O Sindicato Rural não precisa de dinheiro público. Quem precisa de dinheiro público é lá os bairros que estão sem asfalto, Glória, precisa de dinheiro público a Comunidade das Torres, não precisa.
Então, é isso que a gente viu, isso foi aprovado. Agora, tirar recurso de publicidade para reduzir as filas de exames e cirurgias, não foi aprovado. Tirar recurso de publicidade para moradia, que não faz nessa cidade também, nem com fundo habitacional, que tem milhões, e o governo federal anterior não fez também nada de habitação, isso daí não foi aprovado. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você sabe no que é gasto o dinheiro de Uberlândia? Porque eu tentei entrar no site da prefeitura e levantar lá no portal da transparência, mas eu não consigo encontrar. Por exemplo, eu até desafio qualquer pessoa que acesse esse portal a encontrar. Por exemplo, eu estava procurando saber quanto a prefeitura gastou de remédio contra a Covid, do tal do tratamento precoce, que é uma balela, uma mentira. Aliás, o Uberlândia foi muito mal na Covid. Que muito isso, mal. votou o projeto aqui anti-vacina, a gente teve que entrar na justiça para derrubar. Então, mas como é que você acha esses dados? Me conta, porque eu não consigo. Eu acho que aquele portal da transparência é uma grande mentira. Não tem transparência nenhuma, e eu vou te contar mais. Por que não tem? Vocês não cobram isso do prefeito? O tempo todo. Eu sou a vereadora que mais fez requerimentos, solicitou, entrou no Ministério Público, entrou no Judiciário, em nível estadual, em nível federal. A prefeitura não tem diagnóstico de muita coisa e não tem transparência. Se tivesse transparência, eu não precisava solicitar informação, você concorda? E quando você solicita, você consegue? Às vezes genérica, e eu tenho que fazer uma segunda vez, mas isso eu já aprendi. Inclusive, eu peço para anexar documentos. Então, não tem. Por exemplo, da publicidade. E não é só você, muita gente. Não tem. A publicidade, por exemplo, eles falam quanto que vai para a agência, mas eu quero saber quanto que vai para Paranaíba, para a TV Integração, para o rádio, para o outdoor, para a rede social. Eu quero saber, eu tenho direito, e o cidadão tem direito. Você pediu essa informação? E vem um calhamaço de 1000 folhas assim e não tem. Tem quanto vai para a agência. Tanto que o Fabão, e nós apoiamos, entrou no Ministério Público. Está rodando. É uma vergonha, não tem transparência e publicidade. O prefeito não conversa com as categorias, quis regulamentar de cima para baixo. Motoristas de aplicativo, que é mais de 20 mil pessoas aqui, gerando trabalho e renda e tudo, a gente teve que intervir, dar orientação jurídica e melhorar a proposta do prefeito. Ele só conversou quando eles entraram em massa na Câmara, inclusive chamaram polícia. Eles chamam polícia para receber a população dentro da Câmara. E eu que achava, quando eu entrei na Câmara, que a Câmara é a casa do povo. Eu achava. Mas eles chamam polícia para receber o povo na Câmara. Por falar em política, essa colher aqui, conta a história disso aqui. Como é que aparece essa colher aqui que virou sua marca registrada? E foi tão espontâneo, sem pensar sobre. Eu tenho uma amiga, a Raquel, que assim que eu entrei, eu sempre usei a fala, dentro do ativismo, de que em briga de marido e mulher se mete a colher, para desconstruir aquela fala tradicional, e ainda é tradicional, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ao não meter é mais assassinato. Lógico que meter a colher não significa fofoca, significa escutativa, sem preconceito, sem discriminação, orientar onde buscar ajuda, passar um folheto, enfim, tem técnica para essa escuta e tal. Aí a Raquel viu no mercado municipal e comprou um punhado de colher e levou. Nesse dia eu tinha sessão, levei para a sessão a colher. E falei, porque eu sempre pauto a questão das mulheres, falei, porque eu meto a colher em briga de marido e mulher. A fala eu já tinha, mas não tinha colher. Associei a colher com a fala. Fábio, depois disso, as pessoas começaram a me cobrar, cadê a colher? Claro, mas cadê a colher? E se eu vou em algum lugar na comunidade e não tô com a colher, ou se ela é muito pequenininha, eu fui agora nos ensaios de carnaval, né? A dançarina falou assim para mim, não, mas essa colher tá muito pequenininha, cadê a colher maior? Aí eu falo, não, a maior eu levo nas sessões, porque o bicho pega lá, aqui é só gente do bem, eu não preciso dar grande. Enfim, mas é uma colher da cultura da paz, ela não tem perspectiva nenhuma de violência, de atacar, nada disso. É maior simbolicamente, porque o pepino tá grande. Essa daqui eu ganhei da minha chefe de gabinete da Fafá, ela foi na Bahia. E aí é muito engraçado, porque não só os amigos, mas também os da base, quando viajam ou vêm colher, lembram de mim e traz. Então, por exemplo, Sargento Adinaldo, obrigado, Sargento Adinaldo, que não é da minha turma, já até secretário, mas era vereador, achou uma colher desse tamanho aqui e levou para mim de presente. E assim vai. Então, assim, as pessoas passaram a pedir a colher. Eu só tomo cuidado para não virar caricatura, porque eu sou muito mais que uma caricatura, né? Eu tenho conteúdo. Uhum. Então, a colher é um adereço, mas que combina muito com uma das minhas pautas centrais, que é a segurança das mulheres. A outra é a educação para a igualdade, porque a gente só transforma pela educação, né? Eu costumo dizer que cara não é a educação que é cara, né? Cara é a ignorância. E educação, para mim, é investimento, seja ela formal ou informal, porque a gente educa também na família, em outros espaços de sociabilidade. E aí passei a usar a colher. Então, eu tenho a colher LGBT, que eu vou para as paradas, ela é toda colorida, com arco-íris, e tem pedras brilhosas.
Eu tenho a colher do movimento negro, que é um cedro, uma coisa de árvore bem escura, ébano, que eu queria lembrar. Até tinha mulheres de ébano, que era um movimento em Uberlândia, que ébano é de uma árvore escura. Tem a colher mais clarinha, tem a colher pintada. Então, assim, tem vários tipos de colher para várias ocasiões. E quando eu preciso usar mais as mãos, eu levo a pequenininha para não atrapalhar. Enfim, e aí as pessoas agora cobram. Se eu vou sem a colher, nossa senhora, esqueci no carro. Não, vai lá e pega então. E estão pedindo. Aí eu comprei naquele Shein, daquelas colheres bem petitinhas, né, que dá até para fazer brinco. Fiz brinco também de colher, colar, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão configura compra de voto. Então, né, eu tenho muito cuidado com tudo isso, andar bonitinha conforme a lei. E mesmo assim, ainda, né, é difícil. E aí as pessoas pedem, vez ou outra, pedem, mas me dá uma, enfim. Então é muito bacana. Olha, eu agradeço a população esse reconhecimento. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas falta muito assunto ainda. Então, eu quero ver se eu consigo cobrir pelo menos alguns com você. O quadro eleitoral em Uberlândia está definido. Então, nós vamos ter, certamente, nessa eleição, da direita para a esquerda, Caporeso, Paulo Sérgio, Leonídio, Dandara. Como é que vai ficar a situação do seu partido, PDT? Quem é que vocês vão apoiar, já que não tem um candidato a prefeito? O nosso partido ainda não tem um posicionamento completo, assim, discutido com o diretório, com toda a equipe. A executiva tem dialogado com todas as siglas partidárias. Ainda não é o momento da gente dizer, mas a gente tem dialogado e com muito pé no chão e pragmatismo. Quais dessas forças têm chance e que mais se aproximam com possibilidades democráticas? Então, por exemplo, muito complicado a gente falar de extrema-direita. Isso não compactua com os meus valores. Você está dizendo que Caporeso está fora dessas negociações. Gente anti-vacina, gente que compromete a dignidade das pessoas pela sua diversidade. Não rola, não dá. Né? Mas vou dialogar como vereadora. Eu sou presidente do PDT em Uberlândia, não como presidente do PDT. Para isso, eu tinha que pedir autorização para a executiva. Mas como vereadora, e que quer uma cidade boa para as pessoas, até porque eu crio meus filhos aqui, eu moro aqui, eu quero uma cidade boa para todo mundo. E não quero socializar a miséria, como eu disse antes, quero socializar a riqueza, coisa boa. Eu vou dialogar também com ele. Vou dialogar com todos, como vereadora. Mas enquanto partido, mas o que você pode conversar com esses candidatos aí? Você sabe que é um personagem, né? Na cozinha ele é super cordial. É um personagem que sabe que tem um eleitorado conservador e que essas conversas borracha ainda colam. E ele faz um super marketing, impulsiona, tem recurso, tem gente nas redes sociais, faz bem nas redes sociais, a esquerda precisa melhorar muito nas redes sociais. E quando eu falo em esquerda, eu tenho até medo que o povo distorceu tudo, o que é esquerda, o que é direita, e fala de comunismo, de socialismo. O Brasil nunca teve comunismo, socialismo, nunca teve ausência de Estado. Eu, como historiadora, arrepio meu útero contrário. Enfim, né? Hoje o povo, a gente anda às vezes um motorista de aplicativo ou outro, porque muitos são informados. E vem com essas conversas, eu falo, não, me ajuda. Então é muito difícil, e eu super respeito essa categoria, inclusive defendi eles. Mas outro dia teve um que eu falei, não, me ajuda, eu sou historiadora, nunca teve comunismo no Brasil. Então isso colou, sabe, Fábio? Isso é muito ruim, porque houve uma desinformação e muita fake, porque para mim ou é fake ou é news. Muita fake nas redes sociais, por WhatsApp. A gente sabe que aquele presidente lá que não fez nada em 27 anos como deputado, nada, zero, fez nada, entrou e a gente sabe do peso que teve as redes sociais e toda essa conversa borracha que tem eco. Última pergunta é o seguinte, eu vejo você para tudo quanto é lado. Quantas escolas de samba você sai? Esse ano eu vou sair em 4, no ano passado foram em 6, mas aí a cada ano a idade aumenta, a gente diminui o número de escolas de samba, né? Eu tenho o joelho operado, esquerdo, só emoção. Você toma TNT? Não. Onde é que você consegue ser desse jeito? Mas eu adoro. E eu saí desde os anos 90. Eu saí em todas as escolas. Aí agora eu saio em 4. Toca tambor? Toco tambor. E participava do enxame musical, que é tudo na minha vida, mas a nossa professora foi morar fora do Brasil e a gente está sem mestre. Então, eu adoro, eu amo a arte, eu acho que o que nos diferencia de outros bichos... Toca tambor, desfila em 7 escolas de samba, faz poesia adoro. Canta, canto, dança. Tenho poesias publicadas, danço. Eu já vi dança de salão, eu danço todos os ritmos, dançava muito mais. Ganhei concurso no Tribuna Livre, na época Alexandre Pires começou tocar no Tribuna Livre e tal, isso lá no início dos anos 90, ganhei concurso no Tribuna Livre, com Capela, que era um senhorzinho negro de escola de samba que está falecido, e ele ganhou o primeiro lugar pela idade, mas merecido. E aí eu fiquei em segundo. Então, assim, eu amo estar com a população, com o povo, meus olhos brilham, e é desde sempre. Eu não gosto de frescura, eu sou uma pessoa muito simples, aí eu sou chamada de abastada, é muito engraçado.
super obrigado. Valeu, foi uma conversa ótima aqui para a estreia do nosso podcast aqui. Eu quero dizer para você que é um prazer e assim tenho maior admiração pela sua luta e quero que você continue essa luta até a sua última gota de força. Com certeza. Realmente a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência familiar, o machismo na política, que faz violência política é terrível. A violência política espanta as mulheres de estarem nesse lugar que já é tão subrepresentado. E o seu partido vai dar espaço para as mulheres? Porque os partidos são caixas de Inclusive, nós estamos montando chapa e priorizando as mulheres, as mulheres negras. Quem? Porque os homens dos partidos são péssimos. Eu sou a presidente do partido aqui, nós estamos montando chapa. E o Berlândia, mas o PDT nacional vai se A gente sempre também? pressiona, e nós temos um movimento de mulheres dentro do PDT que pressiona muito também a ação da mulher trabalhista. Agora, eu sofri ameaça, inclusive, de estupro, né? Porque eu estou realmente num espaço que eu não deveria estar. Por falar nisso, eu não podia esquecer dessa pergunta. Ainda bem que você tocou no assunto. Você recebeu muitas ameaças. E essas ameaças tinham relação com o gênero, né? Ameaças com as minhas machistas, bandeiras, exatamente, com as suas bandeiras. Com as mulheres. A Câmara Municipal fez alguma moção de repúdio, te protegeu de alguma forma? Porque eu sei que você pediu, mas eu queria saber se houve alguma resposta. Que eu saiba, não. Depois da gente ter pedido, oralmente, o presidente da casa fez menção. Mas em termos oficiais, não. Mas soltaram uma nota? Porque eu não vi nada disso. Não saiu. Eu procurei a Delegacia de Mulheres, eu procurei o Ministério Público Federal, porque já tem uma comissão que a investigação é do meu caso, mas também de outras mulheres no Legislativo, tanto estadual quanto federal e municipal, a maior parte de Minas Gerais, mulheres, ou seja, as mulheres ocuparem espaços de poder estão realmente incomodando, porque estão trazendo um olhar, uma perspectiva diferente, a questão do social, da promoção das mulheres, da diversidade. Então, eles começaram as ameaças com mulheres lésbicas nos parlamentos e depois passaram para as mulheres que promovem mulheres, lamentavelmente. Não me intimidou, pelo contrário, só mostrou que eu estou no caminho certo, mas a gente tomou todas as providências, só falta a gente coletivamente falar no Ministério da Justiça, mas as investigações estão acontecendo, pegaram um grupo de gente em Pirapora outro dia aí que tinha material pornográfico, porque é isso, a hipocrisia reina, né, Fábio? Então, assim, são da moral, dos bons costumes, são da família sem S, né, porque como se houvesse um modelo único de família, eu acredito em múltiplas configurações, a minha mãe criou 4 filhos sozinha, tem a avó que cria, enfim, tem múltiplas configurações. E, por detrás disso, pornografia com criança. Material encontraram. Armamento pesado de guerra encontraram com esse tipo de gente. Então, é esse tipo de gente que está aí falando, pela família, pelos bons costumes, me poupa. Então, assim, e a gente sabe que estão transando com as prostitutas, com as travestis e falando de moral e bons costumes. É isso. Então, a hipocrisia, lamentavelmente, reina. Eu queria deixar o nosso Instagram, pode? Pode, claro. @Cláudia Guerra Wood, Instagram, Face, estamos em todas as redes sociais. Estou deixando para quê? Para as pessoas nos demandarem. Eu só estou aqui para servir. E eu só sirvo se eu servir a população. Se eu não servir, eu não sirvo para nada. E eu vim com esse propósito e com essas bandeiras que a gente acredita de uma vida. Te agradeço imensamente, dou os parabéns por esse espaço, por esse podcast, por você trazer para Uberlândia, essa cidade que ainda é muito conservadora, mas que tem lado de chegar e que vai aperfeiçoar, até para ser mais feliz nas suas famílias e nas suas relações, e com menos violência. Então, acho que você veio para trazer isso e ser pioneiro nessa cidade. Parabéns. Muito obrigado. E olha, gente, semana que vem, o deputado Leonídio Bosco com a gente falando sobre a pré-candidatura dele e sobre essa encrenca toda do cenário eleitoral que está pegando fogo em Uberlândia. Tchau, muito obrigado pela audiência. Então, até semana que vem.